próximo hino é Verei Jesus. Milagres de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Amém? Breve chegará o dia que Jesus irá voltar. E essa é a nossa esperança. Vamos cantar em pé então? Eu conheço a minha história. Eu conheço a minha história. Glória do povo de Deus, podemos perceber que Ele cuida dos seus. No coração, desejo de servir, e essa é a missão que nos motiva a prosseguir. Somos um povo feliz, pois tendo Jesus Cristo como nosso capitão, veremos como a Bíblia nos diz. Guardamos os princípios de Jesus no coração. Temos cada dia buscando aprender, dizendo a corpo que é o pecador. Somos que um dia a terra voltará, e ele para o segue a verdade respeitar. Somos um povo feliz, pois temos Jesus Cristo como nosso capitão.
vemos compartilhando giz, guardando os princípios de Jesus no coração. Isso é minha história, a história do povo de Deus, sempre feliz, confiante, o céu é meu. Somos um povo feliz, pois temos Jesus Cristo como nosso capitão. Vivemos compartilhando giz, guardando os princípios de Jesus no coração. Guardando os princípios de Jesus no coração. Guardando os princípios de Jesus no coração. Nós vamos agora orar ao nosso Deus. Como você está? Convidamos à fronte para orar. Querido Pai que está nos céus, a nossa gratidão ao Senhor, porque nesse primeiro dia da semana, estamos aqui na Tua casa de oração, para relembrar um pouquinho da história, que é o DNA da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor, através da história, tem trabalhado no coração de muitas pessoas. Nesta noite, pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente, como sempre, no coração dos ouvintes, que possa entender a missão de homens e mulheres na história, e que agora chegou a nossa vez de participar da história que conta que Jesus vai voltar, e que esse dia está mais próximo do que muitos até imaginam. Ó Deus, seja presente conosco mais uma vez, pedimos, através do Teu Santo e bom Espírito. Em nome de Jesus, oramos e muito agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Boa noite, nossos queridos irmãos. Eu fico agraciado de ter vocês aqui nesta noite. Nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, sempre, não é verdade? E também queremos agradecer aos pais, né? Por confiarem os seus filhos e os seus filhos a se deslocarem e estarem sempre se comprometendo em estar juntos para algum evento. A gente tem ligado, tem falado, muitas vezes tem sido chato no WhatsApp, mas vocês têm colaborado. Queremos agradecer à liderança, porque nos deu esse dia. Nós pedimos numa reunião que nos concedesse esse dia para que nós pudéssemos ter esse evento. Eu agradeço a liderança da igreja também. Mas o mais importante, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de outubro. Esse dia tem algum significado para você? Hoje, 22 de outubro de 2023, uma data que hoje completa 179 anos da nossa história. Nós reunimos a nossa igreja para celebrar a história da igreja Adventista do Sétimo Dia. E este programa especial não seria possível sem o envolvimento dos adolescentes. Olha, eu vou falar para vocês, os adolescentes são uma força da igreja. E se nós soubermos direcionar essa força para a igreja, eles serão líderes amanhã da igreja. Eu penso assim, sabe que todo mundo, a fila anda, né? Eu já estou de cabelos grisalhos, já está na hora de sair da fila e deixar que outros entrem no lugar. Estamos ao vivo também no Facebook. Isso foi um pedido da Dione lá também. Ela queria saber do programa que nós estamos fazendo. Estamos também ao vivo
E queremos também levá-los a uma viagem no tempo, conhecendo um pouco de cada pioneiro da nossa história. O dia 22 de outubro tem um significado particular para nós, os adventistas, pois foi nesta data, em 1844, que muitos cristãos previram a segunda vinda de Cristo. E Jesus não veio. Foi dessa grande decepção que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois Deus, em sua grande misericórdia, não deixou de revelar que isso iria acontecer. Na profecia de Apocalipse, em que João recebe um livrinho selado, o mesmo livrinho que Daniel escreveu e o anjo pediu a ele: sele esse livrinho porque ele é para o tempo do fim. Esse livrinho que o anjo deu para João, ele colocou na boca e devorou, né? Ele devorou o livro e disse que na sua boca era doce como mel, mas no seu ventre era amargo como um fel. A mensagem da volta de Jesus era doce, mas não foi isso que aconteceu. Eles não interpretaram a profecia de uma forma correta. Nós sabemos que nós vamos entender pela história hoje. Embora Jesus não tenha vindo naquele dia, em 1844, ainda existe a promessa de que ele retornará em breve. E o anjo nos deixou uma missão. Apocalipse 10 fala: importe que profetizes a todos os povos, línguas e nações. É a missão da Igreja Adventista. Por isso nós temos um nome que nos distingue. Adventistas são aqueles que pregam o advento, e do sétimo dia que eleva o quarto mandamento como se ele não tivesse sido abolido ainda, é o sábado do Senhor. Aqueles pioneiros de 1844 foram heróis de Deus. E nosso tema para este programa especial é: eu conheço a minha história. E queremos desafiar a nossa igreja a dar um passo para Deus. Especialmente um mundo que perece tão fora de controle. E não temos medo do futuro. Nós não temos medo do futuro. Quando olhamos para o nosso passado e vemos como Deus nos conduziu, Ele nos designou para estes tempos. Tem um verso que é muito marcante: não temos nada o que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos tudo que Deus fez por nós no passado, não é? Este programa é a celebração da nossa herança e os primórdios da nossa igreja. Por que o dia 22 de outubro é importante? Ter tempo para lembrar nossa história é uma parte essencial de seguir em frente. Lembramos da paixão, da inspiração, dos desafios que impulsionaram nossos fundadores e moldaram a igreja da qual fazemos parte hoje. Isso nos inspira a desempenhar o nosso papel na história maior de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe agora. Nós ouviremos um hino.
sempre tem algo a dizer. É só abrir o coração. Uma mensagem de perdão que vem do amor. Esse amor traz salvação. Não importa de onde vem, se refletir a sua luz. Essa mensagem é pra quem quiser ouvir. Essa mensagem é Jesus. Jesus, Ele está chamando para falarmos de Jesus. Ouça o seu convite, não hesite em aceitar. Vem comigo agora a Jesus anunciar. Sempre tem algo a dizer. É só abrir o coração. Uma mensagem de perdão que vem do amor. Esse amor traz salvação. Não importa de onde vem, se refletirmos sua luz. Essa mensagem é pra quem quiser ouvir. Essa mensagem é Jesus. Essa mensagem é Jesus. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma história riquíssima. E seus pioneiros deixaram um tremendo legado de fé às gerações subsequentes. Ler de quando em quando sobre isso é importante, pois nos reconecta às nossas raízes proféticas, reafirma em nós o senso de missão e nos faz encarar o futuro com os olhos da esperança. A mesma visão pela qual viveram e morreram aqueles que se deixaram gastar por amor aos perdidos. E para levar a esperança, a mensagem da salvação a tantos quantos pudessem alcançar. Queremos apresentar a vocês um desses líderes que marcaram profundamente a história do movimento adventista, Guilherme Miller.
Boa noite. Já fui apresentado, sou o Guilherme Miller. Vou falar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Eu tive uma forte influência religiosa no meu berço, adventista de nascença. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui me associando com companhias erradas. Meus amigos deixaram a Bíblia de lado, tinham vagas ideias acerca de Deus. Aos 34 anos de idade, fiquei insatisfeito com suas ideias. Porém, o Espírito Santo impressionou meu coração. Então, dediquei-me ao estudo da palavra do Senhor por toda a minha vida. Encontrei em Cristo as respostas para todas as perguntas que procurava. Meus estudos conduziam a grandes profecias, que apresentavam para o primeiro e o segundo advento do nosso Senhor. As profecias com relação a tempo me interessavam, especialmente as profecias de Daniel e do Apocalipse. No ano de 1818, como resultado de um estudo de profecias de Daniel 8 e 9, cheguei à conclusão de que Cristo voltaria em algum momento durante os anos de 1843 ou 1844. Hesitei em pregar a mensagem até 1831. O início do movimento adventista na América do Norte pode ser marcado a partir da minha primeira pregação pública. Nos meses e nos anos que seguiram, cerca de 100.000 pessoas passaram a crer na iminência da segunda vinda de Cristo. É considerado um dos 3 principais fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um grande defensor da reforma de saúde. Quero apresentar a vocês o capitão José Bates, que como capitão de navio, ele viajou por várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Homem culto e respeitado. Bates deu grande contribuição ao movimento adventista, com seus recursos financeiros e a sua influência em muita dedicação. Apresento a vocês José Bates. Boa noite, meu nome é José Bates e hoje eu vou contar a minha história para vocês. Em meus 15 anos, embarquei em um navio comercial. Durante os 21 anos subsequentes, vivi uma vida de marinheiro e capitão de navio. Voltei a viver uma vida normal em 1828, com uma pequena fortuna. Durante o despertamento adventista, tornei-me um respeitado evangelista e líder espiritual entre os adventistas. No começo de 1845, fui providencialmente guiado a uma compreensão da verdade a respeito do sábado do sétimo dia. E em 1846, publiquei um panfleto de 48 páginas sobre o assunto. Eu era o membro mais idoso de nossa igreja pioneira e tornei-me o primeiro presidente da Associação Adventista do Sétimo Dia local. Um dos motivos pelo quais eu tinha tanta resistência física era a minha maneira simples de alimentação e hábitos temperantes. Organizei as primeiras sociedades de temperança nos Estados Unidos, onde os membros tomavam o voto de não fazerem uso de bebidas alcoólicas. Fui um homem muito espiritual, com visão bem definida e a coragem de um leão. Não hesitei em fazer sacrifícios quando surgia alguma necessidade. Obrigado. Sua primeira experiência visionária foi em dezembro de 1844, aos 17 anos de idade. Não muito tempo depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. A sua primeira visão tinha por objetivo erguer os cristãos desencorajados e fragmentados após a decepção, a fim de uni-los novamente. Ela viu o povo do advento viajando em um alto e reto caminho em direção à Nova Jerusalém. Apresento a vocês Ellen White.
Boa noite. Eu me chamo Ellen White e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu nasci em Gorham, uma pequena cidade do estado do Maine, nos Estados Unidos. Em 1840, eu e minha família ouvimos William Miller pregar pela primeira vez. Nossa conversão ocorreu em uma reunião campal metodista naquele mesmo ano e fui batizada 2 anos depois. Em dezembro de 1844, recebi minha primeira visão a respeito das viagens do povo do Advento para a Cidade de Deus. O Senhor me chamou para um ministério que duraria toda a minha vida de ser sua mensageira. Conheci Tiago White em fevereiro de 1845 e nós nos casamos em agosto de 1846. Meus primeiros anos de casamento foram marcados pela pobreza, trabalho duro e saúde debilitada. Em 1849, em resposta a uma mensagem de Deus que eu lhe transmiti, Tiago White iniciou uma obra de publicações, começando com um periódico, A Verdade Presente. Além de mensagens pessoais dadas por mim a pessoas específicas, recebi visões e sonhos, delineando as verdades bíblicas para o nosso tempo. Escrevi extensivamente sobre temas tão variados como o grande conflito entre Cristo e Satanás, vida saudável, métodos adequados de educação e relações familiares dirigidas por Deus. Por meio dessas mensagens, os crentes foram levados a fundar escolas, hospitais e editoras. A maior parte de meu legado foi escrito durante as 3 últimas décadas de minha vida. Durante estes anos, eu trabalhei especialmente com outras pessoas a fim de trazer para a igreja a mensagem da justificação pela fé, num cenário de fim dos tempos, esforçando-me então para conter os danos que se seguiram quando esta verdade foi rejeitada. Passei os últimos anos de minha vida na Califórnia. Em tempos de apostasia e fogos do juízo, o Senhor continuou a falar através de mim até o fim, guiando, reprovando, instruindo a igreja remanescente, sempre apontando o pecador a Jesus e a sua cruz, proclamando em tons de clarim que se preparassem para o encontro do Senhor. James Spring White, mais conhecido como Tiago White. Ele foi uma figura notável na história religiosa e um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tiago White nasceu no ano de 1821 e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na organização da igreja. Se houve alguém que pode ser considerado o fundador da casa editora de Andrew Herald, esse foi Tiago White, juntamente com a sua esposa Ellen White. Ele patrocinou e promoveu a Casa Editora do Pacífico. Com vocês, Tiago White. Boa noite. Em minha juventude, fui professor de escola. Posteriormente, tornei-me ministro do Evangelho no estado do Maine. Aceitei as ideias de Guilherme Miller sobre a segunda vinda e tive muito êxito na pregação da doutrina da breve vinda de Salvador. Fui um executivo talentoso e capaz, líder missionário e poderoso evangelista. Não apenas tomei parte, juntamente com Guilherme Miller, Joseph Bates e dezenas de outros pregadores no anúncio da vinda de Nosso Senhor durante a década de 1840, mas sobrevivi ao movimento millerita, tornando-se o primeiro grande apóstolo da causa adventista do sétimo dia. Fui publicador do primeiro periódico emitido por Adventistas Sétimo Dia, A Verdade Presente, do ano de 1849. Fui também o primeiro editor da Review and Herald, em 1850, do Instrutor de Jovens, em 1852, e das Sinais dos Tempos, em 1874. Fui presidente da Associação Geral dos anos de 1865 a 1867, de 1869 a 1871 e de 1874 a 1880. Dediquei a minha vida à pregação do adventismo e à disseminação de ensinamentos que se tornaram fundamentais para a fé adventista. O nosso próximo personagem, ele nasceu no dia
30 de dezembro de 1806, no condado de Jefferson, em Nova York. Ele era um fazendeiro metodista, contudo, pouco se sabe sobre a sua vida, sobre a sua família, antes de tornar-se um seguidor da mensagem milerita do Advento. Quero chamar a atenção a todos para a pessoa de Irã Edson. No ano de 1843, o milerismo estava crescendo rapidamente. Uma reunião utilizou uma grande tenda e foi marcado para ter início no dia 23 de junho de 1843, em Rochester, Nova York, a cerca de 50 quilômetros de Port Gibson, onde eu residia. Assistimos a alguma daquelas reuniões que aconteceram na grande tenda durante o verão de 1843. Guilherme Miller passou 10 dias em Rochester e nós o ouvimos pregar sua convincente mensagem. Considerando todos os fatos, deu-se a nossa conversão no ano de 1843. A minha casa era frequentemente um local de reuniões públicas. E para o nosso pequeno grupo de crentes no Advento, no dia 22 de outubro de 1844, todos estavam reunidos em minha casa. Esse grupo, para aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Na madrugada do dia 23 de outubro de 1844, nós e vários outros dos nossos irmãos crentes estávamos ali ainda reunidos, em meu celeiro. E nós orávamos pedindo para que Deus não nos desamparasse, não nos desertasse nessa hora de aflição. E naquela mesma manhã, eu recebi a revelação sobre a obra de Cristo no santuário celestial, que explicava o desapontamento. Jesus tinha uma obra de purificação, sim, a efetuar no lugar santíssimo antes de retornar em poder e glória. Aí eu entendi que a nossa experiência era um cumprimento da profecia de João em Apocalipse 10, 9. Certamente será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Realizamos uma conferência sobre o tema do santuário em Port Gibson, no outono de 1846. Tanto Tiago White como José Bates estavam para vir nessa reunião. Tiago White não pôde vir, somente José Bates esteve presente. E convidamos José Bates para pregar na conferência. E aproveitamos a oportunidade para compartilhar as novas do sábado. Já havíamos discutido o assunto do sábado com os meus amigos antes de Bates o abordasse sobre a questão naquele dia. E assim que ele terminou a pregação, eu disse, fiquei em pé e disse, irmão Bates, isso é a luz, isso é a verdade. O 7º dia é o sábado do Senhor e eu vou guardá-lo com você. É com grande honra que hoje apresento a vocês a figura notável de John Niels Andrews. John Andrews foi um dos fundadores e líderes pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento e na expansão da nossa fé. Dedicou sua vida ao serviço religioso e à disseminação da mensagem adventista. Ele se destacou como escritor, orador e educador, contribuindo significativamente para a proclamação das crenças adventistas
em todo o mundo. John também sentiu como o primeiro missionário oficial da igreja no exterior, sendo enviado para a Suíça no ano de 1874, onde ajudou a estabelecer uma presença adventista na Europa. Apresento nesse momento John Andrews. Boa noite, irmãos. Eu gostava muito mais de estudar severamente do que praticar atividades físicas. Eu estava sempre bastante associado à irmã Ellen White e ao irmão Tiago White na liderança da Igreja Adventista e em sua obra evangelística. Como teólogo, fizemos grandes avanços no desenvolvimento das doutrinas da nossa igreja. Fizemos, por exemplo, a aplicação da besta de 2 chifres de Apocalipse 13 para os Estados Unidos da América. Além disso, fui influente na criação dos estatutos e na constituição da nossa igreja. Após intensa investigação, em 1855, adotei o pôr do sol de sexta-feira à tarde como início dos sábados. Isso se tornou um modelo para a igreja. Também organizamos a igreja como uma associação organizacional jurídica, permitindo à igreja ter posse legal de propriedades. Durante a Guerra Civil, fizemos lobby para que os adventistas alistados pudessem ter a designação de não combatentes. Em 1860, me envolvi na organização da casa editora da denominação nos Estados Unidos. No ano seguinte, publicamos nossa extensa pesquisa intitulada História do Sábado e do Primeiro Dia da Semana. Esta obra representava uma revisão do sábado do 7º dia na história. Entre os anos de 1869 e 1870, fui o editor da revista Heaven Herald. Em 1874, me tornei o primeiro missionário adventista do 7º dia, sendo enviado para a Suíça. Empenhei-me em reunir os grupos espalhados e os guardadores do sábado e em organizá-los com uma mensagem organizada. Nosso próximo pioneiro nasceu em Vermont, filho de um pregador metodista que havia servido como soldado no exército revolucionário e também havia lutado pela independência americana na Inglaterra. O seu nome, apresento a vocês agora, John Byton. Boa noite, igreja. Após me mudar para o estado de Nova York, ajudei a construir uma casa de culto para a igreja metodista por volta de 1837 e em Buck Brigade. Envolvi-me e profundamente com o movimento escravatura, que eventualmente levou uma crisma na igreja metodista. Uniu-me à igreja metodista Wesleyan e ajudei a construir o prédio da igreja, bem como a casa pastoral em Morley. Em 1844, assisti sermões sobre iminente vinda de Cristo e comecei a estudar as profecias. Em 1852, Lursen deu-me uma cópia de Reeves e Gerald, contendo
artigos do sábado e do sétimo dia. E aceitei a verdade do sábado. E antes de terminar-se o ano, eu fui batizado e ajudei a construir a primeira igreja adventista guardadora do sábado, construída para esse propósito. Tiago e Arlen White convidaram a minha família para mudar para Beckton Craig em 1858 e comprei uma fazenda ali por perto e de lá viajava para ministrar aos crentes dispersos. Em 1863, com a igreja com a idade de 65, aceitei ser como o verdadeiro pastor. Aceitei ser o primeiro presidente da recém-organizada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E trabalhei como o verdadeiro pastor durante o meu mandato. Então, retornei à minha fazenda, mas continuei a visitação aos membros por todo o estado de Michigan, nos 22 anos. Subsequentes, eu preciso alimentar os cordeiros do rebanho. Nosso próximo é J.N. Logborn. Foi seguramente um grande pioneiro, cedendo seus muitos talentos ao desenvolvimento da obra, onde quer que houvesse uma necessidade. O pastor Logborn foi obediente à visão celestial, e Deus o usou de forma poderosa para aumentar o interesse de sua causa. Com vocês, J.N. Logborn. Boa noite. Me tornei adventista e guardador do sábado com obras do Sr. Engels, do irmão Engels. Logo, comecei a pregar e me tornei pastor em 1854. Junto com o Sr. Bordeaux, em 1868, me juntei a ele para fazer uma obra missionária na Califórnia. Fomos os primeiros adventistas a fazermos essa obra missionária na Califórnia. Em 1878, fomos à Europa. Por lá, fui presidente da Associação da Região de Illinois. Escrevi alguns livros da Igreja Adventista, como O Grande Movimento do Segundo Advento e Surgimento e Progresso dos Adventistas do Sétimo Dia. Assim como aconteceu na maioria dos líderes nacionais iniciais, nós começamos e conversamos com o irmão White. Desenvolvemos várias ideias juntos e uma dessas ideias foi distribuição de livros como método de espalhar o Evangelho. Sempre priorizei a ideia do Evangelho em primeiro local e, se não fosse possível para mim ajudar as outras pessoas, eu dava o melhor de mim e sempre tentava fazer o possível. Foi uma mulher, membro da Igreja Metodista, e posteriormente seria a Igreja Metodista do Sétimo Dia, de Verona, em Nova York. Foi mediante os esforços dela que um grupo de adventistas enxergou a importância do sábado e passou então a observar o sétimo dia da semana. Como resultado dos esforços dela, José Bates, que aqui estão, Tiago White e Ellen White, passaram a aceitar o sábado
como o sétimo dia, né? E o modo pelo qual apresentamos o sábado hoje à comunidade passou então posteriormente a se tornar ali a primeira congregação adventista sabatista. E eu apresento a vocês Raquel Wakes Preston. Boa noite a todos. Eu sou a Raquel. Certo domingo, durante a Santa Ceia dos Irmãos da Igreja, o pastor Frederick Wheeler afirmou que todos os que dizem manter comunhão com Cristo num serviço como este deveriam estar prontos para obedecer a Deus e aguardar todos os seus mandamentos. Posteriormente, eu lhe disse que eu quase me levantei durante a ceia e lhe disse que pusesse de volta a mesa da ceia e a toalha até que ele estivesse realmente disposto a guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento, que é o sábado. Esse evento fez com que Wheeler desse séria consideração ao estudo e ao tema. Não muito depois de março de 1844, ele começou a guardar o sábado como sétimo dia. Após a passagem do tempo, em 1844, durante um culto dominical na igreja de Washington, William Farnsworth declarou publicamente estar convencido de que o sétimo dia da semana é o sábado e que havia decidido guardá-lo. Vários outros seguiram seu exemplo e logo também eu adotei os ensinos adventistas. Foi assim que o primeiro grupo sabatista veio a existir após o grande desapontamento. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez um dia para eu descansar e nele meditar. Deus fez o sábado porque me amou assim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Bem antes de eu nascer neste mundo, Deus lembrou de mim. Deus fez o sábado para mim. Deus fez o sábado para mim. Amém. Nosso próximo pioneiro é o evangelista e administrador Stephen Haskell. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Stephen E. Haskell e esta é a minha história. Comecei pregando para os adventistas não guardadores do sábado, na região da Nova Inglaterra, em 1853.
e posteriormente no mesmo ano, eu também comecei a guardar o sábado. Após realizar trabalho de autossustento na Nova Inglaterra, fui ordenado pastor em 1870, tornando-se presidente da Associação da Nova Inglaterra. Organizamos a primeira sociedade missionária de tratados da associação e, subsequentemente, organizamos sociedades semelhantes em várias outras partes do leste dos Estados Unidos. Fui presidente da Associação da Califórnia e também da Associação do Estado do Maine. Em 1885, eu estava encarregado de um grupo que havia sido enviado para dar início à obra denominacional na Austrália e na Nova Zelândia. Em 1887, juntamente com outros 3 instrutores bíblicos, iniciamos a obra adventista em Londres, na Inglaterra. Fiz um tour mundial em favor da obra missionária, em 1889 a 1890, no qual visitei a Europa Ocidental, o sul da África, a Índia e a China, e o Japão e a Austrália. Uma outra coisa em que fui pioneiro foi na organização da primeira IACD, de afro-americanos na cidade de Nova York. Lideramos a obra de temperança no estado do Maine, 1911. Começamos a imprimir livros para cegos, 1912, e auxiliamos no progresso do Hospital Memorial White. Meus escritos incluem a história do profeta Daniel, a história do vidente de Patmos e a cruz e sua sombra. O nosso próximo pioneiro, ele é mais conhecido por seu livro Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Ele foi o primeiro professor do colégio de Battle Creek e frequentemente ele andava mancando pelas ruas de Battle Creek com a sua bengala e sua perna artificial, pois ele havia sofrido uma amputação na sua adolescência. Apresento a vocês Urias Smith. Em dezembro de 1852, aceitei a mensagem ensinada pelos adventistas guardadores do sábado e logo associei-me com a área de publicação dos crentes em Rochester, Nova York. Por cerca de meio século, fui o editor ou parte da equipe editorial da revista denominacional, a Review and Herald. Fui também o primeiro secretário da Conferência Geral, iniciando em 1863. Na porta de minha sala, havia um lembrete escrito em tinta roxa escura e letras grandes. Sala do editor. Ocupado? Sim, sempre. Se você tem algum problema, cuide de seu problema e deixe-nos cuidar dos nossos. Fui alguém que não parava. Embora estivesse ocupado nas coisas de Deus, quisesse que cada pessoa não se preocupasse com seus próprios problemas, sempre procurei ser uma pessoa bondosa e agradável. Finalizando nossa história, nosso último pioneiro, no dia 10 de dezembro de 1871, Ellen White recebeu uma visão na qual ele foi mostrado o professor Godwin Harper Bell, em ligação com a causa e obra de Deus em Battle Creek. E não é de se surpreender que Ellen White tenha escrito que esperava-se mais do irmão Bell do que sensatamente se pode esperar de qualquer homem. Com vocês agora, Harper Bell. Boa noite, como já dito, meu nome é Goodall Harper Bell. Sou primogênito entre 12 filhos. Tornei-me professor aos 19 anos. Devido ao excesso de trabalho, fui internado no Hospital Western Health Institute, no ano de 1866, logo após sua reinauguração. Ali aceitei a fé adventista. Logo após minha recuperação, em 1867, criei uma escola adventista cristã para crianças. Entre meus alunos estavam
William e o Edson White, filhos de Tiago e Ellen White, irmãos Kellogg, William e John Harvey. Enquanto ensinava, eu era editor. Eu era editor da revista Young's Instructor, começando em 1869. Também me tornei diretor do departamento da escola sabatina e servi como tesoureiro da Associação Geral em 1871. 1870, março de 1970 a fevereiro de 1871. É isso, muito obrigado. Muito bom. Queridos irmãos e amigos, mais emocionado do que o Cadu e eu acredito que está você, pai, você, mãe. Aqui está um pouquinho da nossa história, representada por aqueles que já estão fazendo a história. Você e eu participamos de uma história muito linda, que deixaram para nós um legado todo especial. Nessa noite eu quero realmente louvar o nome do nosso Deus, que através dos tempos convidou homens e mulheres para deixar para nós esta esperança que Jesus vai voltar. Como foi falado aqui através dessas falas, o desapontamento, todo ele estava realmente registrado na Bíblia. A interpretação que não foi aquela que eles esperavam, mas depositaram toda a sua energia, todo o seu dinamismo, não se realizou como o homem queria, mas fazia plano do propósito de Deus. E ele se realizou. E hoje você e eu estamos aqui, servindo a um Deus que prometeu voltar a esse mundo. Nessa noite você teve a oportunidade de ouvir um pouquinho de homens que estão aqui representados na história e de mulheres que deram a sua vida para que você e eu pudéssemos ter esta esperança. Através dos tempos, a história aconteceu. Queridos, obrigado você, pai, obrigado você, mãe, que tem colocado o seu filho sempre nesse trilho, neste caminho. Você que é de menos idade ou de mais idade, continue firme neste caminho. Jesus está voltando, meus queridos. Falta muito pouco para ele voltar. Os heróis da fé que tombaram nessa esperança vão ressuscitar primeiro, de acordo com o Espírito de profecia, para ver esta promessa que realmente foi dada a eles. E vão ver Jesus voltar e vão se alegrar muito. Eu e você estamos sendo convidados para participar desse grande evento. Eu quero estar lá. Pergunto, e você quer estar lá? Que Deus continue abençoando você. Eu não poderia terminar sem dizer uma coisa muito especial para vocês, queridos. A voz está um pouco embargada aqui, mas acho que eu consigo. Vocês são a igreja hoje. Vocês estão fazendo a diferença hoje. Esse aqui, ó, vai se batizar no próximo batismo, lá na associação. Fruto do Colégio Adventista. O Henri, parceiraço ali na escola, meu aluno. Amo de paixão esse garoto. Não só ele, mas todos. Topou o desafio. Primeira vez de público aqui falando. Sabe, queridos, todos eles, que Deus seja louvado através da ação de vocês. Meu amigo Cadu, chega aqui, Cadu. Vocês não têm ideia como esse homem está sofrendo. Vocês não tem demagogia não, queridos. A saúde dele, só ele sabe. Não, Deus também, né? E a mulher, a esposa. Qualquer um de nós teria desculpas para não estar à frente. Cadu, vocês sabem da deficiência dele, a audição dele. Ele não desanima. Estou falando errado, galera? Ele não desanima. Pode nós desanimar, mas ele não. Ele está com os problemas de saúde, lutando, mas em nenhum momento pensou em desistir. Ele que nos impulsionava. Cadu, que Deus continue te abençoando.
Continue te usando, cara, para que um dia você possa colher os frutos daquilo que você tem plantado hoje. Que Deus seja honrado, louvado com as suas atitudes. Continue sendo esse homem de Deus. Junto com a sua parceira, a Meire também, que não desiste. Está ali sempre do seu lado, né? Firme e forte. Queridos irmãos, desculpa do pouquinho da emoção, mas é um momento muito especial para a nossa igreja. 22 de outubro de 1844 marcou a história, da qual nós levamos um nome hoje, nós temos uma identidade. Falamos que Jesus está voltando a todas as pessoas. Foi o marco dali, né? Que Deus continue abençoando você, viu? A continuar dizendo a todas as pessoas que Jesus está voltando. Quero terminar com uma oração? Não? Aqui tem mais o certificado. Eles vão receber o certificado, eu conheço a minha história. Eu não sei, Mateus, se vai projetar daí, se faz favor, e aí eles vão recebendo e vão ficando aqui à frente. Não sei se aqui está na ordem que vai aparecer. Ah, tá, aqui. Felipe Medeiros de Araújo. O Francisco e o Cadu vão entregar. Heitor da Silva Franco. Parabéns. Frederico Junqueira Lemos. Ele não fez nenhum personagem, mas ele fez o livro, né, Frederico? Vem receber, por favor. Vem aqui. Mateus Domingos Zangirolami. A Lívia fez, você vem receber, Lívia? Lívia Silva Takahashi, ela fez também o livro, ela estudou, ela conhece a história. João Pedro Abade Trigo Gonçalves. Mariana Martins Vieira da Silva, nossa Ellen White, muito obrigada. Maria Clara Gonçalves Ricardo. Gustavo Marques Lucas. Cibele Alencar Tavares Rocha. Sofia Rodrigues Freire. A Isadora não se encontra, né? Mas a Isadora Mirandola Barreto da Silva também fez. E o Eduardo Luiz Costa. Esses foram os nomes. Os que fizeram e entregaram o livro. Esta é a nossa história. E nesse momento, então, todos os adolescentes, todos vamos ficar em pé. Nós vamos juntos cantar essa música. Eu conheço a minha história, para finalizarmos. Vem, Cibele, Sofia. Se a Lívia quiser também, venha. Vamos juntos cantar, depois nós vamos tirar uma foto. Povo de Deus, podemos perceber que Ele cuida dos seus. No coração, o desejo de servir, e essa é a missão que nos ajuda a prosseguir. Somos um povo feliz, pois temos Cristo como nosso capitão. Vivemos como a Bíblia nos diz, guardamos os princípios de Jesus no coração. Cada dia buscando aprender, não o pecador. Dia a terra volta
como o nosso capitão. Temos o que a Bíblia nos diz, temos os princípios de Jesus no coração. Minha história do povo de Deus. Sinaliza o meu neto, pois o céu é meu. Somos um povo feliz, pois temos Jesus Cristo como nosso capitão. Temos o que a Bíblia nos diz, guardamos os princípios de Jesus no coração. Guardamos os princípios de Jesus no coração. Guardamos os princípios de Jesus no coração. Ô, Júlia, cadê a Júlia? Vem cá um pouquinho. A Júlia tem um certificado também. Vocês me perdoem. Tá bem? Toda a correria assim, o pastor tinha que assinar algumas, eu acabei imprimindo algumas ali, mas a Júlia tem um certificado também. Eu quero pedir uma saudação para a Júlia, porque ela concluiu também. Né, Júlia? Eu queria orar com vocês e depois nós vamos para a sessão de fotos, para ficar marcada essa época. Né? Vamos orar então. Antes de mais nada, eu quero agradecer. O Francisco já agradeceu, mas eu falei para vocês que é uma força. Eu quero chamar aqui o Henrique e o João. São novos membros. Eu quero chamar também aqui o Pedro Albino. E o Matheus G. Matheus G. o Matheus Guzmán. Vem cá, Matheus. Estávamos faltando alguns homens aí para inteirar. Nós buscamos. E o Pedro Albino aceitou de pronto. O Matheus G. também. E o João e o R. abraçaram a causa, mesmo sendo novos na causa. Né? É uma questão de coragem. Eu falo para vocês, os adolescentes são fortes. Tem que direcionar a força dele e o resto eles fazem. Vamos orar? Feche os olhos. Nosso amado Deus, ó Senhor, nós louvamos ao Senhor mais uma vez o dom da vida. O privilégio que o Senhor nos deu, ó Senhor, de concluirmos esse programa. A participação de cada um, a presença de cada um também. Eu acredito que isso ficará marcado nas nossas vidas. Amanhã nós temos uma história para contar. Olhamos para trás e vamos nos lembrar e jamais iremos nos esquecer que nós somos um povo feliz. Nós temos um Deus que está nos dirigindo desde o princípio e até o fim estará nos dirigindo também. Que o Senhor nos dê uma boa semana, Senhor. Que o Senhor nos dirija nessa semana, assim como tem dirigido o seu povo. E que o Senhor nos agracie com a presença poderosa dos teus anjos e a direção do teu Santo Espírito. E abençoe a cada um que está aqui presente nessa noite. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Amém. Eu queria convidar aqueles que estão disponíveis para fotografar. Eu queria fotografar esse elenco aqui maravilhoso que nós temos. Vamos bater uma foto, pô? Vamos? História do povo de Deus, podemos perceber que Ele cuida dos seus. Plantou no coração o desejo de servir, e essa é a missão que nos motiva a prosseguir. Somos um povo feliz, pois temos Jesus Cristo como nosso capitão. Vivemos como a Bíblia nos diz, guardamos os princípios de Jesus no coração. Cada
dia buscando aprender, pregando do amor que perdoa o pecador. Nós cremos que um dia a terra voltará e vai levar ao céu quem a verdade aceitar. Somos um povo feliz, pois temos Jesus Cristo como nosso capitão. Vivemos como a Bíblia nos diz, guardamos os princípios de Jesus no coração. Conheço a minha história, história do povo de Deus. Sigo feliz, confiante, pois o céu é meu. Somos um povo feliz, pois temos Jesus Cristo como nosso capitão. Vivemos como a Bíblia nos diz, guardamos os princípios de Jesus no coração. Guardamos os princípios de Jesus no coração. Guardamos os princípios de Jesus no coração.